A etapa tecnológica que se delineia decorre de restrições físicas e de uma leitura severa sobre o que a matéria permite executar com confiabilidade. O regime digital prosperou enquanto dispositivos puderam ser reduzidos sem que efeitos de mecânica quântica destruíssem a nitidez dos estados lógicos. Quando o empilhamento de camadas ativas alcança a vizinhança de espessuras atômicas, barreiras de potencial deixam de bloquear completamente a passagem de portadores de carga, e o tunelamento torna-se frequente. O calor gerado por comutações em alta cadência precisa ser removido. A alimentação elétrica encontra limites de eficiência e o custo marginal de novas litografias cresce sem entregar ganhos proporcionais. Insistir no mesmo esquema quando o domínio de interesse é molecular e eletrônico, portanto quântico, transforma a simulação fiel em tarefa cada vez mais custosa. A computação quântica surge como tentativa concreta de alinhar representação e objeto, de modo que a máquina manipule o mesmo tipo de grandeza que estrutura o fenômeno a ser estudado. Isto é, amplitudes que interferem e correlações que não podem ser reduzidas a bits independentes sem perda relevante. Essa constatação tem consequências diretas para problemas estratégicos. Em química de precisão, as superfícies de energia potencial de moléculas com muitos graus de liberdade exigem uma contabilidade detalhada de correlações eletrônicas que foge ao alcance de aproximações grosseiras. Em ciência de materiais, a estabilidade de fases, a mobilidade de portadores e o papel de defeitos em redes cristalinas dependem de cálculos que explodem em custo no tratamento clássico de muitos corpos. Em biologia estrutural, o mapeamento de estados conformacionais de macromoléculas, com solventes e ambientes celulares, requer métodos que tratem transições raras e caminhos reativos estreitos com sensibilidade. Máquinas quânticas, mesmo com capacidade restrita, podem complementar fluxos clássicos como coprocessadores especializados em partes do cálculo onde a estrutura quântica se impõe. O valor concreto não está em substituir laboratórios, mas em antecipar explorações, reduzir espaço de busca e fazer avançar hipóteses com maior densidade de evidência. É preciso, contudo, desenhar um quadro realista dos obstáculos. Coerência é propriedade frágil. Interações com o ambiente introduzem fases aleatórias e convertem estados puros em misturas, corroendo a vantagem algorítmica. O controle de portas exige precisão temporal e espectral elevada, conectividade adequada entre unidades físicas e latências compatíveis com a janela de coerência. A correção de erros, que em teoria viabiliza cálculos profundos, demanda redundância de recursos e protocolos que multiplicam o número de operações elementares. A promessa prática depende de melhorar simultaneamente fidelidade, conectividade, taxa de porta, estabilidade térmica e arquiteturas de compilação cientes da física do hardware. São condições cumulativas, não escolhas alternativas. O campo amadurece quando demonstra que pode manter uma sequência longa de operações úteis sem que o ruído acumulado destrua o resultado e sem que o custo energético e financeiro inviabilize o uso regular em ambientes de pesquisa e indústria. A legitimidade de investir nesse caminho tecnológico não decorre de slogans, mas de uma avaliação fria sobre classes de problemas onde há estrutura explorável. Algoritmos que estimam fases, resolvem subproblemas de álgebra linear e exploram decomposições específicas de hamiltonianos, apresentam vantagens teóricas sob determinadas condições. Quando combinados a estratégias variacionais e a técnicas de redução de profundidade, produzem rotinas híbridas em que a parte clássica orquestra otimizações e a parte quântica fornece avaliações que seriam especialmente onerosas de outro modo. Essa arquitetura de cooperação ajusta a expectativa pública, deslocando o foco da fantasia de substituir todos os cálculos para a realidade de acelerar trechos críticos. Essa mudança de perspectiva também orienta métricas. Em vez de discutir apenas números agregados de unidades quânticas, é mais sensato reportar qual problema de aplicação
foi resolvido com precisão e tempo de execução melhores do que as melhores alternativas clássicas, com detalhamento de instâncias, tolerâncias e reprodutibilidade. A discussão sobre impacto econômico precisa ser desdobrada em ciclos de adoção. No primeiro ciclo, o acesso a equipamentos ocorre por meio de serviços remotos, com camadas de software que escondem detalhes de instrumentação e oferecem bibliotecas específicas para química, materiais, otimização e aprendizado de máquina. No segundo ciclo, algumas cadeias de valor passam a incorporar rotinas quânticas em etapas críticas, justificando contratos de serviço contínuo e formação de equipes mistas de físicos, engenheiros e especialistas de domínio. No terceiro ciclo, o conhecimento tácito acumulado por operadores e a estabilidade do hardware tornam previsíveis os ganhos de desempenho e os custos de manutenção, caracterizando maturidade. Esse percurso só é crível se a comunidade técnica adotar padrões abertos de descrição de circuitos, formatos de dados, protocolos de validação e relatórios públicos de desempenho. Transparência acelera o aprendizado coletivo, evita a duplicação de esforços e cria base para auditorias independentes. A segurança informacional ocupa lugar sensível nesse debate. Métodos que exploram propriedades de estruturas algébricas comprometem protocolos que sustentam transações, autenticações e sigilo de comunicações em larga escala. Trata-se de um risco de médio prazo que aconselha uma migração ordenada para esquemas resistentes a adversários equipados com recursos quânticos. O processo de transição envolve inventários de chaves, atualização de certificados, adaptação de sistemas legados e educação de equipes. Adiar indefinidamente essa migração cria passivos que podem ser explorados retroativamente por atores maliciosos. Por outro lado, alarmismo que supõe quebra imediata de tudo que existe não encontra respaldo na capacidade atual. O equilíbrio racional consiste em começar cedo, progredir de modo escalonado e avaliar continuamente o estado da arte de hardware, sempre com planos de contingência e adoção de defesa em profundidade. O programa intelectual que conecta a técnica a ambições mais amplas aparece com nitidez na busca de uma formulação unificada das interações fundamentais. Em escalas cósmicas, a gravitação se expressa como geometria. Em escalas subatômicas, as forças de calibre organizam partículas e interações. Construções que pretendem síntese exigem cálculos que superam rotinas perturbativas confortáveis, demandando métodos numéricos que suportem regimes não triviais. Máquinas quânticas, utilizadas como instrumentos de cálculo, podem oferecer números, espectros e correções que aproximam hipóteses de testes laboratoriais. Essa ponte, se bem construída, transforma discussões elegantes em confrontos com dados. O critério de legitimidade volta a ser o de sempre: previsão quantitativa, experimento reprodutível, margem de erro explícita, comparação honesta com medições. Uma educação científica rigorosa é requisito para que a convergência entre teoria, engenharia e aplicação ocorra sem mitologias. Superposição é coexistência de amplitudes em um espaço vetorial, sujeitas a regras lineares, e não onipresença mágica. Emaranhamento é correlação estatística que emerge de preparações conjuntas e não possibilita comunicação instantânea fora dos marcos da causalidade. Portas lógicas são aplicações controladas de transformações unitárias e não gestos simbólicos. Ao ensinar essas distinções com precisão, cursos e materiais didáticos reduzem a margem para interpretações equivocadas e para narrativas que prometem ilimitado em terreno onde limites são estruturais. Com gramática sólida, o público interessado consegue discernir entre demonstrações de princípio, protótipos significativos e soluções próximas de adoção prática. O ecossistema só progride com mensuração consistente. Indicadores compostos que combinam número de unidades físicas, profundidade de circuito e fidelidade média são úteis para obter uma visão panorâmica, mas não dispensam avaliações específicas por domínio de aplicação.
Uma máquina que apresenta métricas agregadas promissoras pode falhar em topologias exigentes ou em portas que, embora raras, bloqueiam classes inteiras de algoritmo. Por isso, a confrontação com benchmarks de aplicação precisa ser contínua e pública, com instâncias representativas, datasets abertos sempre que possível e metodologias de validação detalhadas. Sem esse cuidado, o campo se descola da realidade operacional e substitui o progresso técnico por campanhas de marketing. No plano institucional, a governança que evita a concentração abusiva de capacidades depende de políticas de formação ampla e de incentivos à interoperabilidade. Plataformas de acesso compartilhado, com cotas destinadas a grupos de pesquisa diversos e a iniciativas de interesse público, ajudam a equilibrar o quadro. A colaboração entre universidades, empresas e órgãos estatais deve ser organizada por contratos transparentes, com metas técnicas, cronogramas e critérios inequívocos de avaliação. Resultados negativos precisam ser divulgados, pois evitam que grupos distintos repitam erros caros. A convergência de esforços não significa uniformidade de abordagens. Diversidade técnica fortalece a resiliência do ecossistema e aumenta a probabilidade de soluções inovadoras. A especulação sobre simulações integrais do mundo ou a multiplicidade de universos rende atenção pública, mas produz pouco quando descolada de propostas de teste. Simular integralmente ambientes ricos, com fidelidade quântica, exigiria monitorar graus de liberdade e manter coerência em escala que nenhum laboratório antevê dominar em horizonte razoável. Isso não impede que simulações limitadas sejam úteis. Pelo contrário, modelos parcimoniosos e bem calibrados são instrumentos poderosos para investigar mecanismos e antecipar tendência. O que se deve evitar é a transformação de figuras de linguagem em doutrinas que pretendem descrever a realidade. A disciplina metodológica pede que afirmações fortes venham acompanhadas de planos de mensuração, predições específicas e critérios de falsificação. Sem esses elementos, a conversa permanece no plano do entretenimento intelectual, legítimo como curiosidade, mas estéril como ciência. No terreno da engenharia de software, a execução confiável de rotinas quânticas depende de compiladores que considerem tempos de coerência, conectividade física, erros dependentes de contexto e latências de controle. Mapear um circuito teórico para uma topologia real, sem inflar a profundidade, além do limite útil, é tarefa central. Técnicas de transpiração conscientes da física, alocação inteligente de unidades e reordenação de portas que minimizem comutações críticas fazem a diferença entre um protótipo elegante no papel e um experimento bem-sucedido. A instrumentação deve oferecer observabilidade suficiente para diagnosticar desvios de desempenho, distinguir erros sistemáticos de flutuações aleatórias e apoiar estratégias de calibração contínua. Sem esse nível de engenharia, a teoria mais promissora não cruza a ponte para a prática. No campo da energia, a capacidade de simular materiais candidatos a condutores, supercondutores e catalisadores com precisão operacional encurta ciclos de desenvolvimento. A estabilização de plasmas para fusão controlada, a otimização de geometrias de campos e a compreensão de instabilidades requerem abordagens numéricas que lidem com acoplamentos complexos e regimes não lineares. Em agricultura, o acesso a rotas de síntese de fertilizantes com menor intensidade energética dependerá de redesenho de catalisadores e processos, tarefa em que estimativas quânticas confiáveis de estados de transição podem guiar experimentos mais precisos, poupando tempo e recursos. Em saúde, a identificação de interações finas em alvos biológicos exige a combinação de dados experimentais com cálculos que atinjam resolução suficiente para diferenciar ligantes com perfis próximos, evitando a dependência excessiva de triagens cegas. No plano da sociedade, a introdução de capacidades computacionais diferenciadas corre o risco de ampliar assimetrias. O acesso privilegiado a simulações pode favorecer empresas e países que já concentram capital
e infraestrutura. A mitigação desse risco requer políticas de acesso, formação pública e compromissos contratuais que prevejam contrapartidas de divulgação de conhecimento e compartilhamento de ferramentas, ações afirmativas para formar pessoas de diferentes regiões e origens em física, engenharia e ciência de dados, criam massa crítica e distribuem competências. O debate público deve manter vigilância sobre usos indevidos, como manipulação de mercados baseada em informação assimétrica, e sobre vulnerabilizações de infraestrutura crítica. A consolidação desse campo demanda uma cultura de verificação. Resultados devem ser reprodutíveis em laboratórios independentes, e a comunidade precisa de repositórios onde scripts, parâmetros e dados estejam disponíveis para auditoria. Periodicamente, é prudente organizar exercícios de comparação entre métodos, com tarefas de referência que avaliem não apenas velocidade, mas também precisão, custo energético e robustez a perturbações. Esses exercícios evitam a ilusão de progresso, que às vezes acompanha métricas escolhidas a dedo, e lembram que soluções reais precisam funcionar fora de ambientes controlados demais. Na análise filosófica, importa sublinhar que a ambição de unificar leis e a ambição de ampliar capacidades técnicas formam um mesmo projeto racional. Tornar o mundo inteligível e tornar o mundo operável são faces de uma mesma prática de investigação. A computação quântica é um episódio desse projeto. Não há garantias de que todas as promessas se cumprirão, e não há motivo para supor que limites teóricos serão arrastados por vontade. O que existe é um caminho de trabalho que atrela avanços à métrica, incentiva a crítica e corrige rumos quando necessário. A honestidade com limites é parte da força da ciência, porque previne delírios e orienta recursos para frentes plausíveis. Em meio a essa argumentação, e assumindo que a utilidade pública de um debate técnico criterioso justifica a continuidade desta série, se este exame lhe oferece critérios aplicáveis e amplia seu repertório de decisão, inscreva-se agora no canal, ative o sino de notificações e escreva um comentário indicando a aplicação concreta que considera prioritária para a próxima década, como catálise de baixa energia, materiais para energia limpa ou segurança da informação. Esse gesto rápido sustenta a continuidade das investigações e nos ajuda a calibrar próximas análises com foco em casos de uso reais. Retomando o fio, o impacto sobre educação profissional será profundo. Carreiras em química, materiais, biologia, finanças e logística terão de lidar com ferramentas híbridas. Profissionais de domínio precisarão de alfabetização quântica suficiente para formular problemas de forma que algoritmos aproveitem a estrutura existente. Da mesma maneira, físicos e engenheiros terão de aprender a traduzir recursos de hardware para bibliotecas que façam sentido para quem busca resultados, e não demonstrações de princípio. Esse encontro de linguagens exige currículos interdisciplinares, com atenção à clareza conceitual e ao treino prático. Avaliações devem incluir projetos que resolvam problemas de aplicação com dados realistas, em vez de exercícios artificiais pensados só para destacar vantagem. A economia política da tecnologia aponta a importância de padrões. Quando interfaces, formatos de dados e protocolos de validação se tornam comuns, o custo de mudança de fornecedor cai e a inovação se acelera sem aprisionar usuários. A competição passa a ocorrer em desempenho demonstrável e qualidade de suporte, não em barreiras artificiais. Isso cria ambiente para que empresas emergentes contribuam com ideias e componentes, ampliando o leque de soluções. Ao mesmo tempo, padrões mal desenhados podem cristalizar escolhas subótimas. Portanto, a governança de padronização precisa ser aberta, técnica e responsiva a evidências, com mecanismos de revisão periódica. A transição de promessas para utilidades terá sinal claro quando indústrias reportarem, de modo verificável, ganhos de tempo e de qualidade em processos-chave. A linguagem desse relatório será a de indicadores de negócio ligados a indicadores técnicos.
como tempo de ciclo reduzido por simulações mais precisas, queda de custos experimentais por melhor direcionamento de tentativas, melhorias em eficiência energética de processos por substituição de materiais guiada por cálculo. O valor social se manifesta quando cadeias de suprimentos ficam mais estáveis, quando tratamentos médicos tornam-se mais eficazes e menos invasivos, quando sistemas de energia operam com margens maiores de segurança e previsibilidade. Nesses casos, o benefício coletivo justifica a priorização de recursos. Finalmente, uma nota sobre ceticismo produtivo. Ideias fortes devem ser testadas com vigor, e a crítica não é obstáculo, é método. A disposição para publicar resultados negativos, para revisar teses e para abandonar caminhos que se mostram pouco frutíferos, mantém o campo honesto. A maturidade aparece quando os agentes conseguem articular fracassos como informações úteis que redirecionam esforço. Esse ambiente de trabalho requer instituições que incentivem transparência e que recompensem a correção de rota. Com esse arranjo, a possibilidade de realizar a promessa plausível da computação quântica deixa de depender de entusiasmos episódicos e passa a repousar em uma cultura estável de investigação, medição e serviço público. A pertinência da computação quântica torna-se mais nítida quando se examina com lupa os mecanismos pelos quais o ruído destrói a vantagem e as estratégias pelas quais a engenharia tenta contorná-lo. O erro não é evento isolado e pontual. É processo que se infiltra por fases aleatórias, amplitudes alteradas e perdas de população de estados desejados. Em dispositivos reais, há erros dependentes do contexto, acoplamentos espúrios entre elementos vizinhos e deriva lenta de calibrações. A medição imperfeita retira informação de maneira enviesada e introduz correlações indesejadas no pós-processamento. Esse panorama impõe disciplina experimental e teórica. Técnicas de caracterização como protocolos estatísticos que estimam fidelidades médias, esquemas que tentam reconstruir a operação efetiva de um conjunto de portas e métodos de detecção de erros sistemáticos ajudam a mapear o terreno. Sem mapas fiáveis, o progresso se confunde com variação de laboratório. Com mapas, é possível distinguir ganhos reais de flutuações transitórias. A correção de erros é apresentada frequentemente como fronteira entre demonstrações de princípio e utilidade, e essa formulação é adequada quando se exige profundidade de circuito que excede de forma ampla a janela de coerência. O teorema de limiar, cujo conteúdo é conceitual e não depende de plataforma específica, estabelece que se as taxas de erro ficarem abaixo de um certo patamar e se a arquitetura permitir redundância estruturada e detecção local de síndromes, então é possível suprimir o erro lógico de maneira exponencial ao custo de uma sobrecarga polinomial de recursos. O desafio prático está em alcançar esse patamar com portas elementares rápidas, estáveis e conectadas, de modo a permitir a execução do protocolo sem custos proibitivos. Códigos com verificação local em redes bidimensionais são atrativos por sua simplicidade geométrica e por tolerarem detecção por vizinhança, porém exigem grande multiplicação de unidades físicas para produzir uma única unidade lógica de alta fidelidade. Alternativas de códigos com verificações menos locais reduzem certa sobrecarga, mas pedem conectividade mais complexa e controle mais sofisticado. Em qualquer caso, o desenho de hardware e de protocolo precisa ser coprojetado para minimizar a distância entre a teoria da correção e a execução operacional. A distinção entre mitigação e correção merece explicitação. Mitigação aceita a presença de erro e tenta, por modelagem e estatística, remover vieses no resultado final. A correção, por sua vez, detecta e reverte erros ao longo da execução. Mitigação é útil em regimes ruidosos, com circuitos moderados. Correção é indispensável quando a profundidade se torna grande e a acumulação de erro inviabiliza qualquer estimativa confiável.
Há, portanto, um itinerário plausível em que rotinas híbridas exploram mitigação para ganhos de curto prazo, enquanto programas de correção avançam para viabilizar algoritmos profundos. Esse itinerário exige honestidade ao reportar resultados. Quais foram as hipóteses de ruído? Quais componentes foram mitigados? Qual margem de incerteza residual permaneceu? E qual foi o custo computacional adicional introduzido pela mitigação? Em algoritmos, a promessa quântica se organiza em famílias. Há rotinas que usam sobreposições controladas para estimar fases associadas a operadores, e com isso, extraem valores próprios e estruturas de espectro. Há métodos que transformam problemas de equações lineares e de otimização em tarefas sobre operadores unitários, que podem ser exploradas por orquestrações de composições apropriadas. Há esquemas variacionais em que um circuito parametrizado define uma família de estados e a parte clássica ajusta parâmetros por gradientes ou heurística. Cada família tem pré-requisitos de profundidade, conectividade e qualidade de medições. A crítica séria a esquemas variacionais aponta a possibilidade de planaltos de gradiente, regiões de parâmetros em que a função de custo varia tão pouco que a otimização se torna ineficiente. Respostas a essa crítica incluem escolhas de ansets informados pelo problema, inicializações cuidadosas e técnicas de reescalonamento de medidas. O ponto substantivo é aceitar que há regimes em que a abordagem não converge de modo útil e que, nesses casos, outras rotinas devem ser consideradas. Em simulação de sistemas físicos, a engenharia algorítmica explora decomposições do gerador de dinâmica em blocos mais simples, que podem ser aplicados em sequência com erro controlado. Alternativamente, usa procedimentos que constroem operadores-alvo a partir de combinações lineares de transformações elementares. Em ambos os casos, a contabilidade de recursos precisa ser explícita e sensível às constantes ocultas que, na prática, decidem a viabilidade. Quando se trata de sistemas fortemente correlacionados, os ganhos teóricos precisam ser confrontados com instâncias concretas em que a carga de preparação do estado inicial, a fidelidade de cada etapa e a leitura final se mantêm dentro de margens que preservem vantagem sobre as melhores técnicas clássicas. Nas disciplinas de materiais e química, o critério de sucesso envolve reproduzir com precisão propriedades mensuráveis, como energias de ligação, curvas de reação e espectros de excitação, e fazer isso com custo e tempo favoráveis. Sem esse confronto, a elegância algorítmica permanece desconectada da realidade industrial. O gargalo de carregamento de dados é outra peça estruturante. Muitas promessas informais ignoram o custo de acessar estados que representem bases de dados extensas dentro da máquina quântica. Se o tempo para preparar superposições com pesos específicos for grande, a vantagem em etapas posteriores se dilui. O desenho de fluxos de trabalho úteis, portanto, deve minimizar transferências e privilegiar tarefas em que o próprio problema seja nativamente quântico, como simulações de estruturas moleculares e materiais, ou a análise de dinâmicas governadas por operadores de interesse físico direto. Em contextos em que os dados são massivos e essencialmente clássicos, é prudente avaliar se o ganho potencial compensa as despesas de preparação e leitura, considerando ainda o custo de integração com sistemas legados e a necessidade de garantir rastreabilidade e auditoria. A engenharia de controle merece detalhamento, porque dela dependem taxas de operação e fidelidades. Em arquiteturas que usam micro-ondas, a forma temporal e espectral dos pulsos, a separação de frequências e a supressão de crosstalk exigem síntese precisa de sinais e isolamento eletromagnético cuidadoso. Em arranjos ópticos, o desafio migra para a estabilidade de fase, perdas mínimas e detecção eficiente de estados de luz não clássico. Em íons aprisionados, a qualidade dos potenciais de confinamento e o manejo de modos vibracionais determinam limites de latência e de fidelidade. Em defeitos em sólidos,
O controle de estados de spin em ambientes com ruído de campo magnético e com variações de tensão pede materiais e processos que reduzam inhomogeneidades. Cada plataforma tem ciência de materiais como parceira inseparável. Sem uniformidade de fabricação, o ganho de uma amostra não se traduz em progresso de campo. A padronização de processos, o desenho modular e a medição sistemática de lotes transformam resultados isolados em capacidade industrial. Na disciplina de medição, a meta é extrair informação suficiente sem destruir o que precisa continuar evoluindo, e fazer isso com velocidade compatível com a janela de operação. Medições fracas, técnicas de realimentação e protocolos de repetição condicionada compõem uma caixa de ferramentas que permite detectar síndromes de erro sem colapsar a dinâmica relevante. Ao mesmo tempo, cada camada de complexidade introduz novas fontes de ruído e novas demandas de calibração. A arquitetura de software que orquestra essas ações precisa oferecer latência baixa, determinismo temporal e observabilidade para que anomalias sejam detectadas em tempo útil. A linha que separa sucesso de fracasso pode residir em microsegundos de atraso, em pequenas derivas de frequência ou em acoplamentos residuais que só aparecem sob certas sequências. Essa realidade recomenda hábitos de engenharia que valorizem logs detalhados, telemetria, testes automatizados e experimentos de regressão. A governança científica de um campo com tantas camadas técnicas requer instituições com memória, padrões e prática de auditoria. Programas públicos e privados que financiam pesquisa e prototipagem precisam exigir relatórios com metodologia clara, datasets de suporte sempre que possível e especificação de métricas que permitam comparação entre grupos. Quando uma equipe declara ter alcançado um certo avanço, como uma nova fidelidade média, uma nova taxa de porta ou um novo protocolo de mitigação, a comunidade deve poder reproduzir a medição, ou pelo menos seguir os passos com dados sintéticos. A cultura de reprodutibilidade evita que a narrativa seja capturada por anúncios publicitários e obriga o progresso a falar por meio de números que resistem à inspeção. O impacto econômico e social de capacidades computacionais diferenciadas se mede por transformações concretas em cadeias de valor. Na indústria de materiais, a capacidade de simular defeitos e interfaces com precisão suficiente reduz custos de tentativa e erro e acelera a passagem de protótipos de laboratório para linhas de produção. Na indústria farmacêutica, a triagem baseada em cálculo mais acurado converge para candidatos com maior probabilidade de sucesso clínico, reduzindo desperdício e encurtando ciclos. Em energia, a evolução de materiais de conversão e armazenamento apoia matrizes mais limpas e estáveis. Em finanças, métodos de otimização estruturada podem reduzir risco e custo em carteiras complexas quando a estrutura do problema é explorável. A legitimidade pública de investimentos em tecnologia se consolida quando esses benefícios aparecem de modo verificável, com métricas transparentes, auditorias independentes e comunicação clara de limites e incertezas. A esfera da segurança informacional exige política prudente. A migração para esquemas resistentes a adversários equipados com recursos quânticos depende de padronização aberta, implementação cuidadosa e programa de atualização de infraestruturas legadas. É sábio instituir cronogramas escalonados, priorizando sistemas que guardam dados com horizonte de sigilo longo. É igualmente sábio praticar defesa em profundidade, combinando algoritmos novos com boas práticas de gestão de chaves, segmentação de redes e monitoramento. A coordenação entre reguladores, empresas e academia aumenta a probabilidade de transição ordenada. A pior escolha é esperar um anúncio que determine uma corrida caótica, porque o custo de improviso em segurança tende a ser alto e a confiança pública sofre abalos desnecessários. No plano teórico, a conexão entre ambições de unificação e instrumentos de cálculo avança quando hipóteses elegantes se tornam testáveis por números.
Programas que prometem síntese entre gravitação e forças de calibre precisam produzir quantidades observáveis, ainda que indiretas, como correções em espectros, relações entre constantes ou assinaturas em regimes extremos. Técnicas que mapeiam problemas de campos quânticos para modelos mais acessíveis ou que extraem predições em regimes fortemente acoplados por meio de correspondências matemáticas ganham tração quando podem ser implementadas com controle de erro. A simulação digital de teorias no contínuo esbarra em custos proibitivos. Simuladores quânticos analógicos, desde que calibrados e validados, oferecem rota complementar para explorar fases e transições em geometrias relevantes. A confiança nesses simuladores depende de comparação cruzada com resultados parciais obtidos por métodos clássicos, de checagens internas de consistência e de experimentos que revelem escalas de erro. Em laboratório, arranjos de átomos frios, redes de átomos altamente excitados, íons em cristais e circuitos supercondutores podem emular hamiltonianos, de interesse para a física de muitos corpos, topologia de fases e modelos de Gould, com graus de liberdade discretos. Nesses experimentos, o controle sobre interações, campos externos e geometrias permite varrer regimes inacessíveis em materiais naturais. O valor científico surge quando a emulação permite observar fenômenos que, em teoria, deveriam ocorrer sob certos parâmetros, como confinamento e deconfinamento, ordens topológicas e transições impulsionadas por frustração geométrica. A ponte com aplicações materiais é indireta, mas real, pois a compreensão dessas estruturas informa rotas de projeto para dispositivos com propriedades emergentes úteis. A formação de profissionais que navegarão esse ecossistema precisa combinar fundamentos e prática. A alfabetização quântica mínima inclui compreensão operacional de estados, operadores e medições, com ênfase na linearidade e nas consequências de interferência. Inclui também noções de ruído, fontes de decoerência e princípios de correção de erros. Do lado de software, a capacidade de construir e depurar circuitos, entender transpilações, ler métricas e projetar experimentos de validação é essencial. Do lado de hardware, noções de eletrônica, ótica, vácuo, criogenia e materiais complementam a bagagem. A interseção com domínios de aplicação demanda a capacidade de formular problemas de maneira que algoritmos possam explorá-los. Currículos que promovem projetos integradores, com dados e equipamentos reais sempre que possível, tendem a produzir profissionais aptos a operar sem ilusão. A ética técnica disciplina escolhas. Em face de um recurso que pode gerar vantagem competitiva significativa, decisões sobre distribuição de acesso determinam se há aumento ou redução de assimetrias. Políticas de acesso compartilhado, com cotas para pesquisa de interesse público, abrem espaço para inovação fora de centros hegemônicos. Transparência em resultados, inclusive negativos, previne concentração de informação em poucos atores e acelera o progresso global. Padrões abertos reduzem aprisionamento tecnológico e ampliam a diversidade de soluções. A governança deve equilibrar proteção legítima de propriedade intelectual com compromissos de interoperabilidade e publicação de dados de desempenho. A sustentabilidade ambiental dos laboratórios e data centers associados à tecnologia quântica precisa ser considerada desde cedo. Ambientes criogênicos, fontes de vácuo e instrumentação de controle consomem energia e demandam insumos sensíveis, como gases nobres raros. O desenho de instalações eficientes, a reciclagem de insumos e o monitoramento de pegada energética se tornam parte do planejamento. A maturidade de uma tecnologia se mede também pela sua integração responsável no metabolismo material da sociedade. Ganhos potenciais em eficiência energética de processos industriais podem compensar custos de operação de laboratórios, desde que a balança seja medida com rigor e que escolhas de projeto visem redução de desperdício. A cooperação internacional acelera o aprendizado, mas convive com tensões geopolíticas. Programas nacionais disputam liderança
e impõem controles de exportação sobre componentes e conhecimentos. A balança entre abertura científica e proteção estratégica deve ser ajustada por critérios técnicos e por avaliação de risco, evitando tanto a ingenuidade quanto a paranoia. Colaborações com regras claras, projetos com resultados públicos e plataformas de teste abertas criam terreno comum que beneficia a todos. Ao mesmo tempo, é legítimo que países organizem prioridades segundo seus interesses e protejam cadeias críticas. O que não se pode perder é a percepção de que a ciência progride mais quando circula e que a segurança de longo prazo depende menos de segredos e mais de competência distribuída e capacidade de auditoria. O discurso público melhora quando abandona metáforas grandiloquentes e adota vocabulário de critérios. A comunicação deve explicar o que se mede, como se mede, por que a medição importa e qual o custo associado. Deve explicitar incertezas e limites, sem medo de parecer menos sedutora. O público não precisa de promessas, precisa de compreensão que permita escrutínio e decisão. A confiança se constrói com consistência e franqueza. Nesse ambiente, projetos sérios florescem e oportunismos perdem espaço. No eixo de aplicações de curto prazo, a convergência entre algoritmos clássicos e rotinas quânticas em arquiteturas híbridas oferece a rota mais concreta. Fluxos de trabalho que alternam fases de otimização clássica com avaliações quânticas, que inserem subrrotinas quânticas para estimar quantidades caras e que retornam resultados com margens de incerteza controladas, tendem a gerar utilidades antecipadas. A chave é a honestidade no balanço de tempo de preparação, execução e leitura, e a integração suave com sistemas e expectativas de usuários. Quando a interface é bem desenhada, o especialista de domínio enxerga a tecnologia como ferramenta, não como espetáculo, e decide com base em resultados. A maturidade de um campo se expressa por rotinas que deixam de ser notícia e passam a ser pressuposto. O caminho até esse ponto é feito de passos que parecem pequenos quando isolados, mas que somados produzem mudança estrutural. A computação quântica, vista por esse prisma, é um programa de trabalho em que cada avanço técnico desloca fronteiras de cálculo e cada avanço de governança aumenta a confiança. Ao manter o foco em problemas que importam, em métricas que resistem à auditoria e em informação que prepara pessoas para operar com rigor, o ecossistema se imuniza contra ciclos de euforia e frustração e se instala como parte do repertório técnico da sociedade. Nesse percurso, uma prática constante de avaliação crítica, divulgação clara e cooperação disciplinada sustenta a promessa de transformar limites presentes em capacidade organizada, sempre sob o critério de utilidade pública e de coerência entre afirmações e condições materiais de possibilidade. A posição correta para examinar a transição em curso é a de quem se recusa a derivar conclusões de slogans e concentra a análise na relação entre princípios físicos, engenharia concreta e validação pública por métrica. A computação quântica, entendida como tentativa de fazer o cálculo coincidir com a natureza dos sistemas-alvo, não é reversão do digital nem seu antagonista ideológico. É um acréscimo disciplinado de ferramentas quando os problemas envolvem amplitudes que interferem e correlações que escapam a aproximações independentes. Quando esse enquadramento é aceito, o debate muda de tom. Em vez de se perguntar se a nova técnica substitui a anterior, o critério passa a ser em que tarefas específicas à nova técnica impõem menor custo, menor tempo e maior precisão para um mesmo grau de confiabilidade. Esse deslocamento reduz ruído retórico e abre caminho para avaliações comparáveis entre laboratórios e empresas, com foco em instâncias concretas e não em promessas genéricas. O passo seguinte consiste em alinhar teoria algorítmica e limitações de hardware. O regime ruidoso de escala intermediária, descrito aqui sem acrônimos para evitar barreiras de entrada desnecessárias, caracteriza dispositivos com número moderado de unidades quânticas e fidelidades ainda insuficientes para correção de erros completa.
O repertório útil inclui estratégias variacionais, estimadores de fase com profundidade contida, técnicas de decomposição parcimoniosa de operadores e protocolos de mitigação de vieses. A utilidade prática nasce quando essas estratégias são incorporadas em fluxos híbridos e aplicadas a problemas com estrutura reconhecível, como certas classes de simulação eletrônica, otimização com restrições e subrrotinas de álgebra linear. A engenharia de software torna-se determinante. Compiladores conscientes da topologia física, gerenciadores de trabalho que controlam latência e jitter, bibliotecas que expõem primitivas compreensíveis por especialistas de domínio e métricas de verificação integradas produzem a ponte entre o experimento e a aplicação. Sem essa ponte, a tecnologia permanece confinada a demonstrações elegantes incapazes de atravessar para ambientes operacionais. A distinção entre progresso aparente e progresso real depende de mensuração e de práticas que concedam ao exame externo papel central. Protocolos de caracterização que estimam fidelidades médias, testes de portas condicionadas por contexto, diagnósticos de correlação espúria entre unidades e auditorias de deriva temporal de calibrações compõem o arsenal mínimo para separar flutuações do laboratório de ganhos sustentáveis. Em paralelo, a comunidade deve exigir relatórios que apresentem instâncias de aplicação completas, com dados de entrada, parâmetros, resultados e faixas de incerteza. A ausência desses elementos abre espaço para narrativas que confundem o público e atrasam decisões de investimento. A literatura técnica já ensinou que métricas agregadas podem esconder fraquezas críticas. Por isso, além de indicadores sintéticos, as avaliações devem incluir perfis de desempenho por tarefa, com evidência de que o ganho se mantém quando mudam as instâncias e se alteram ligeiramente os regimes operacionais. Em engenharia de dispositivos, o problema central permanece a fragilidade da coerência. Interações com o ambiente introduzem fases aleatórias e perdas que convertem estados puros em mixtureiros, dissolvendo a vantagem algorítmica. A resposta prática envolve uma cadeia inteira de decisões. Materiais precisam oferecer uniformidade suficiente para que variações de frequência e de acoplamento não comprometam a execução coordenada de sequências de operações. O desenho de linhas e de ressonadores deve minimizar crosstalk. Fontes de ruído elétrico e magnético exigem blindagens e filtros que não introduzam latências ou distorções. Em arranjos que operam em temperaturas muito baixas, a logística criogênica precisa ser estável e a instrumentação de leitura deve acoplar suavemente sem degradar a fidelidade. A ciência de materiais não é adjacente, é coautora. Sem reprodutibilidade de lote, resultados excepcionais se transformam em curiosidades locais e não em capacidade de campo. A correção de erros constitui a reivindicação mais forte de que algoritmos profundos poderão ser executados com confiabilidade. O teorema de limiar, tratado aqui como enunciado conceitual, estabelece que se as taxas de erro físico forem mantidas abaixo de um patamar e se a arquitetura de detecção de síndromes for implementada com verificações locais ou quase locais, o erro lógico pode ser suprimido com custo que cresce de forma controlável. Esse enunciado, ainda que matematicamente robusto, precisa ser materializado em chips que realizem portas com fidelidades suficientes, em velocidades compatíveis com a janela de coerência, com conexões adequadas e com detecção que não imponha penalidades proibitivas. Há códigos com verificação por vizinhança que favorecem geometrias simples, porém exigem grande multiplicação de recursos para construir uma única unidade lógica confiável. Existem códigos que pedem conectividades mais complexas, mas aliviam parte desse multiplicador. A solução não é única, mas qualquer solução exigirá co-projeto de hardware, firmware e software, com síntese de pulsos, orquestração de tarefas e estratégias de alocação desenhadas em conjunto com os requisitos do código escolhido. A mitigação de erro
ocupa o espaço dos ganhos táticos. Ao aceitar que certas taxas de erro não cairão abaixo do limiar em curto prazo, modelos estatísticos e técnicas de extrapolação podem reduzir vieses em estimativas. Essa abordagem funciona quando a profundidade do circuito é moderada e quando a relação sinal-ruído permite inferências úteis. Não substitui correção estrutural, mas evita desperdício de oportunidade enquanto a engenharia amadurece. A honestidade exige que relatórios indiquem explicitamente qual fração do ganho decorre de mitigação e qual é a fração de erro residual. Essa distinção protege o público de confundir técnica de pós-processamento com avanço de fidelidade de hardware. No campo algorítmico, a organização racional do portfólio evita frustração. As rotinas de simulação de sistemas quânticos são candidatas naturais por alinharem objeto e ferramenta. Problemas de álgebra linear que aceitam mapas para operadores unitários também se beneficiam de sobreposições e interferência. Em otimização, a vantagem depende fortemente de estrutura. Problemas arbitrários, sem propriedades exploráveis, tendem a permanecer duros. Por isso, pipelines que integram preparação de estados informados pelo problema, decomposições parcimoniosas, estimativas de fases com profundidades contidas e leitura eficiente apresentam maior chance de entregar vantagem. Essa descrição é intencionalmente prosaica, porque a prosação protege contra expectativas mágicas e favorece a disciplina de engenharia que transforma conceito em operação. A ponte entre esse programa técnico e a ambição conceitual de unificar leis físicas pode parecer distante aos olhos não treinados, mas está presente em dois eixos. No primeiro eixo, o de simulação de teorias de campos em regimes fortemente acoplados, a dificuldade clássica de tratar estados de muitos graus de liberdade, com interações intensas, pode ser aliviada por dispositivos que manipulam diretamente amplitudes correlacionadas. Ao explorar correspondências matemáticas, simulações digitais e analógicas controladas podem gerar números testáveis, como espectros e constantes efetivas. No segundo eixo, o de experimentação metrológica, sensores quânticos com limites de precisão próximos aos limites fundamentais ampliam a janela pela qual fenômenos sutis podem ser detectados, testando hipóteses sobre a estrutura do espaço e do tempo em regimes extremos, e sobre a matéria não luminosa, que compõe uma parcela significativa do conteúdo do cosmo. Em ambos os casos, a relação entre teoria e instrumento se fortalece quando a máquina fornece números com incertezas conhecidas, suscetíveis de auditoria e confronto. A matéria não luminosa, por sua vez, apresenta um caso exemplar de como a técnica pode alterar o alcance da investigação. Experimentos de detecção direta dependem de medições sensíveis a interações muito raras e muito fracas. A redução de ruído de fundo, a identificação de assinaturas específicas e a ampliação de volumes ativos exigem instrumentação que opera no limite. Técnicas quânticas de sensoriamento que exploram estados coerentes de luz ou de matéria, bem como arranjos de interferometria atômica e circuitos supercondutores em regimes de ruído minimizado, prometem deslocar limites de sensibilidade. A prudência recomenda interpretar cada novo excesso ou déficit com cautela, mas a trajetória de aperfeiçoamento experimental oferece uma rota clara: ampliar espaços de parâmetro excluídos por medidas e aproximar hipóteses de uma zona onde confirmações e refutações possam ocorrer com intervalo de confiança suficiente. O tema da vida tecnológica além da Terra volta inevitavelmente porque o imaginário público o persegue. A forma correta de tratar a questão é organizar os graus de evidência, sinais transitórios em espectros ao redor de estrelas, variações de luz compatíveis com estruturas orbitais não naturais, emissões não explicadas por processos astrofísicos conhecidos. Tudo isso merece exame cuidadoso quando sustentado por observações repetidas e por detecções independentes. O padrão valioso é o que combina redundância de instrumentos, abertura de dados brutos e crítica pública.
A ciência evita tanto a crença fácil quanto a negação automática. A computação e o sensoriamento avançados entram no quadro como facilitadores de filtragem, classificação e priorização de eventos em grandes volumes de dados. O ganho real surge quando algoritmos de seleção, calibrados com rigor, conduzem telescópios e espectrógrafos para observações de acompanhamento que confirmem ou descartem a anomalia. A paciência metodológica salva tempo e protege a credibilidade do campo. Em segurança informacional, a conexão com a tecnologia quântica é conhecida e, ainda assim, frequentemente mal canalizada. O risco não é instantâneo, mas é concreto. Migrar para esquemas que resistem a adversários munidos de dispositivos quânticos é exercício de execução disciplinada. A maior parte do trabalho é de engenharia de sistemas, não de matemática exótica. Inventariar chaves, atualizar certificados, refatorar bibliotecas, treinar equipes e instaurar procedimentos de rotação e de expiração são tarefas que exigem planejamento e monitoramento. O progresso deve ser relatado em diretórios públicos quando o contexto o permite, para criar referência e incentivar conformidade. Ao mesmo tempo, instituições com dados que necessitam de sigilo por prazos longos devem adotar postura mais conservadora, por exemplo, aplicando criptografia adicional de camada e segmentação rigorosa. No terreno econômico, o entendimento da cadeia de valor orienta escolhas. Hardware exige capitais intensivos, ciência de materiais robusta e fornecimento estável de componentes críticos. Software e serviços exigem equipes capazes de traduzir desafios de domínio em rotinas parametrizadas para execução híbrida. Educação e formação sustentam o ecossistema ao longo de décadas. O retorno social do investimento aparece quando a tecnologia encurta ciclos de experimentação, reduz desperdícios de insumos e melhora a qualidade de decisões em setores como energia, saúde e logística. A avaliação precisa ir além de números de demonstrações em laboratório e se situar em indicadores que expressem impacto real, como redução mensurável de tempo de desenvolvimento de materiais, queda estatisticamente significativa em taxas de falha de candidatos a fármacos antes de ensaios clínicos e melhoria comprovada de eficiência energética em plantas industriais. A educação precisa ser organizada com intencionalidade para combinar fundamentos com prática. A alfabetização em mecânica quântica para não especialistas deve concentrar-se em noções de estado, operador e medição, com ênfase na linearidade e nas consequências da interferência. A alfabetização em engenharia de software quântico deve incluir construção de circuitos, compreensão de transpilações, leitura de métrica, desenho de experimentos e depuração. Para especialistas, programas avançados devem abordar correção de erros, síntese de pulsos, controle adaptativo, caracterização de ruído e coprojeto de hardware e software. Em paralelo, cursos de domínio como química, materiais, biologia e finanças precisam apresentar casos de uso onde a técnica quântica se encaixa com clareza, evitando promessas vagas. A formação que omite limites e incertezas produz profissionais desorientados e desapontados. A formação que apresenta critérios, métricas e custos produz agentes capazes de decidir e de construir. O papel da governança é alinhar incentivos com o interesse público. Editais que exigem divulgação de dados de desempenho, formatos de relatório padronizados e envolvimento de equipes externas na auditoria de resultados criam uma cultura de transparência. Programas de acesso compartilhado com cotas para grupos diversos reduzem concentração de capacidade. Parcerias com prazos, metas e comitês independentes de avaliação protegem projetos de pressões por publicidade que distorcem prioridades. A balança entre propriedade intelectual e padrões abertos deve ser definida com clareza. Em muitos casos, interfaces e formatos comuns aumentam a competição saudável em desempenho e serviço, sem impedir que empresas preservem vantagens legítimas em processos de fabricação e em know-how.
A prática laboratorial recomenda hábitos que, embora sem glamour, decidem o sucesso. Logs detalhados, telemetria de alto volume, testes de regressão automatizados, experimentos com controles apropriados e documentação rigorosa de calibrações e condições ambientais ajudam a separar causas quando falhas ocorrem. Em dispositivos que operam perto de limites físicos, pequenas variações de temperatura, de pressão, de campos parasitas ou de vibrações alteram resultados. O operador competente aprende a projetar experimentos que isolam variáveis e a interpretar séries temporais com atenção às correlações que denunciam acoplamentos indesejados. Essa cultura de detalhe, associada à disciplina de versionar tudo o que pode mudar, reduz tempo de diagnóstico e transforma incidentes em aprendizado acumulado. A discussão pública de ciência e tecnologia melhora quando abandona a retórica de triunfo e de colapso e adota a linguagem do critério. O público interessado prefere compreender o que está sendo medido, por que aquela medição importa, quais são as incertezas e o que se pode fazer com o resultado. Comunicações que respeitam essa inteligência cultivam confiança e imunizam contra ondas de euforia e de pânico. A imprensa especializada tem responsabilidade de distinguir avanços incrementais de marcos e de requerer documentação antes de repercutir anúncios. As instituições acadêmicas e empresariais precisam responder com prontidão e clareza, oferecendo material auditável e acolhendo críticas técnicas. Esses hábitos criam um ciclo virtuoso em que a qualidade da conversa aumenta e as decisões públicas e privadas melhoram. O impacto em setores específicos pode ser explicitado. Em catálise para fertilizantes, a capacidade de simular estados de transição com resolução suficiente guiará o desenho de superfícies e de sítios ativos que reduzam barreiras energéticas. Em armazenamento de energia, a análise de transporte iônico em materiais sólidos com heterogeneidades complexas exige estimação de paisagens energéticas com precisão. Em fotoconversão, o entendimento de acoplamentos entre elétrons e vibrações e de dinâmica de excitações faz diferença no desenho de dispositivos com maior absorção útil e menor recombinação. Em biomedicina, a modelagem de interações finas em sistemas de membranas e em proteínas transmembrana pode oferecer rotas para terapias mais específicas. Em logística e finanças, rotinas que exploram estruturas de grafos com restrições e penalidades complexas podem reduzir custos de planejamento e de alocação quando a estrutura do problema é decomposta de maneira inteligente entre partes clássicas e quânticas. Em todos os casos, o critério é o mesmo: cálculo mais preciso com menos tempo e custo, medido com honestidade. A política industrial que acompanha essas possibilidades deve se orientar por continuidade e não por ciclos curtos de entusiasmo. Investimentos em formação, em infraestrutura e em pesquisa básica precisam de horizonte longo. A cultura de avaliação deve punir metas vagas e premiar entregas mensuráveis. Fundos públicos e privados podem exigir, em contrapartida, a publicação de bibliotecas e de datasets que fortaleçam a comunidade, respeitando limites comerciais. O federalismo cooperativo, quando existente, pode ser aproveitado por meio de consórcios que reúnem laboratórios, universidades e empresas ao redor de plataformas de teste com governança clara. Cidades e regiões podem se especializar em segmentos da cadeia, como fabricação de componentes, instrumentação, software de controle ou aplicações em setores particulares, de acordo com suas competências. A ligação com o projeto intelectual de unificar leis continua a oferecer direção. Teorias que prometem síntese entre gravitação e interações de calibre necessitam de números e de assinaturas que possam ser procuradas em observatórios, aceleradores e experimentos de precisão. A teoria permanece indispensável ao propor estruturas matemáticas, mas sua maturidade se mede também pela capacidade de gerar previsões comparáveis a dados. Instrumentos quânticos de sensoriamento e simulação podem intermediar essa passagem, permitindo calcular correções
e explorar regimes onde aproximações tradicionais falham. Ao insistir nesse ciclo de teoria, cálculo, experimento e revisão, a comunidade evita o risco de se encantar com construções formais desvinculadas de possibilidades de teste. No centro deste percurso, permanece a ideia de que tecnologia é meio para organizar capacidades coletivas de medir, prever e intervir. Quem projeta e opera dispositivos quânticos deve manter esse norte. A utilidade pública é o padrão de comparação, não a excitação do anúncio. Uma vez que processos e rotinas se consolidam, as conquistas deixam de ocupar manchetes e passam a compor a infraestrutura invisível que sustenta pesquisas e serviços. Esse é o sinal de maturidade. Se este exame lhe ajuda a avaliar com precisão riscos e oportunidades, e se você quer que este tipo de análise rigorosa alcance mais pessoas da sua área, clique em curtir e compartilhe este vídeo agora mesmo. E registre nos comentários um caso de uso concreto que considera prioritário para receber investimento técnico nos próximos anos. Esse gesto simples amplia o debate e orienta o foco das próximas investigações com base em necessidades reais. A evolução futura mais plausível combina consolidação de correção de erros com maturação de sensores quânticos e integração fluida em fluxos híbridos industriais. Cada um desses vetores depende de escolhas detalhadas, como códigos adotados, materiais empregados, protocolos de calibração e padrões de relatórios. Depende também de decisões políticas e econômicas sobre formação de gente, financiamento de plataformas abertas e equilíbrio entre competição e cooperação. O que se pode afirmar com segurança é que a disciplina metodológica e o compromisso com a validação mensurável continuarão a separar projetos relevantes de promessas vazias. Ao cultivar essa disciplina, o campo ganha densidade e o público ganha ferramentas para decidir com base em evidência e em critérios. A promessa, então, deixa de ser um enunciado e passa a ser uma prática.